Você já se sentiu diminuído ou envergonhado por algo que alguém te disse? Como dói, né? Acredito que todo mundo já tenha passado por isso. Muitas vezes, uma palavra machuca muito mais do que um olhar de reprovação ou uma cara fechada, por exemplo. E por que as palavras machucam tanto? Por que elas têm tanto poder sobre nós? Fica aqui comigo que eu vou te contar, porque você está no colo do Pai. Muitas pessoas falam sobre como demonstrar amor, mas será que a gente realmente entende o significado disso? Hoje eu não vou te falar como demonstrar amor, eu vou te falar o que não é demonstrar amor, por mais que pareça ser. A passagem de hoje está em Efésios, capítulo 4, versículo 29 e diz: Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E aí você pode me dizer, tá bom, Li, já entendi, mas eu presto atenção nas palavras que eu falo para outras pessoas. E eu te pergunto, e nas palavras que você fala para si, sobre si? Você também presta atenção? Você também toma cuidado? Tem uma passagem que eu acho extraordinária, está em Provérbios, capítulo 18, versículo 20, e fala: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Ou seja, você literalmente se alimenta das suas palavras. E eu acho importante a gente ressaltar aqui que você é a sua maior ouvinte. Ou você é o seu maior ouvinte, né? No caso dos homens. Quando a gente pensa nas palavras, a gente tem que entender que elas têm um poder sobrenatural. E eu vou te provar isso, contando algumas histórias de Jesus. O primeiro exemplo que eu quero te dar é que Jesus estava caminhando com os discípulos e aí eles estavam com fome e Jesus se deparou com uma figueira. Só que aquela figueira estava sem fruto. E aí Jesus falou o seguinte: também já que você está sem fruto, você não vai mais produzir frutos. No dia seguinte, aquela figueira estava seca. Outro exemplo, Jesus estava com os discípulos no navio e tinha uma grande tempestade. Naquelas que as ondas elas passam por cima do navio. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, né? Descansando um pouquinho. E aí os discípulos acordaram Jesus, no sentido assim: o senhor não está vendo o que está acontecendo? E Jesus falou: eita, homem de pequena fé. E para a tempestade ele disse: aquieta-te. E naquele momento a tempestade cessou. Outro exemplo, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e Lázaro morreu. Se passaram 4 dias e Jesus ressuscitou Lázaro. Mas ele não colocou a mão na cabeça de Lázaro, não, ele simplesmente falou as seguintes palavras: Lázaro, venha para fora. Olha que forte isso, gente. Meu Deus do céu. O último exemplo, Pedro estava com alguns discípulos pescando. Aí eles estavam a noite inteira tentando pegar algum peixe, não conseguiam pescar peixe nenhum. Aí eles se depararam com Jesus e Jesus falou o seguinte: jogue a rede para o outro lado. E aí eles jogaram a rede para o outro lado do barco e pronto, gente, veio uma abundância de peixes. Ou seja, o mar cede as palavras de Jesus. Veja como isso tem o poder. E como que a gente aplica isso para a nossa vida? Eu quero falar do livro de Tiago, que foi irmão de Jesus. Ele fala o seguinte: se uma pessoa consegue domar a sua língua, ela é um indivíduo perfeito, porque ela consegue domar o seu corpo inteiro. Olha que forte! E aí ele traz 3 analogias que eu acho muito importante pontuar aqui, para que você entenda que um pequeno detalhe pode fazer um grande estrago, né? Uma grande transformação. Então, quando a gente pensa numa fagulha que a gente joga numa floresta, uma bituca de cigarro, um fósforo aceso é o suficiente para incendiar uma floresta inteira. Outra analogia, quando a gente pensa no cavalo, se a gente colocar um freio na boca do cavalo, a gente consegue domar o corpo do cavalo inteiro. E por último, quando a gente pensa num navio, ele é pequeno se a gente for comparar as dimensões do oceano, não é verdade? Mas o navio em si, ele é grande. E como que o piloto dirige o navio? Através de um pequeníssimo leme. Eu sei que esses dias eu estava escutando a pastora Thalita Pereira e ela trouxe algumas comparações falando sobre o universo da palavra. E ela disse que a palavra, ela se refere a 3 coisas. Primeiro, a nossa língua sem freio. Segundo, a síndrome da mandíbula cerrada. Terceiro, a voz. Quando ela fala da língua sem freio, ela traz de 2 situações que eu achei extraordinário. Primeiro, quando a gente demonstra a nossa falta de fé. Então, um exemplo na Bíblia para te ilustrar isso. Zacarias era pai de João Batista. João Batista foi precursor de Jesus. Zacarias pediu para Deus, ele fez uma oração para que sua esposa engravidasse. Só que o que acontece? Quando um anjo do Senhor chegou para Zacarias e falou que finalmente a sua esposa iria engravidar, ele disse: mas como eu poderei saber disso? Porque eu sou velho, a minha esposa é velha. Ou seja, ele duvidou, ele foi incrédulo.
Nesse momento, o anjo do Senhor deixou Zacarias mudo. Ele simplesmente não conseguiu falar durante a gestação da sua esposa e só um pouco depois que seu filho nasceu, ele voltou a falar. Então a nossa falta de fé, vamos guardar para nós, né? A gente não precisa verbalizar, nem quando se trata da vida do outro, nem quando trata da nossa própria vida. Outro exemplo, impulsividade e incoerência. E aqui eu vou citar Pedro, né? Que não tem como não falar de Pedro. Pedro falou para Jesus o seguinte: nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei jamais. Pois no mesmo dia, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele falou, não conheço esse cara, né? Não conheço, não conheço, não conheço. Negou Jesus. Olha que incoerente, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa impulsividade. Porque o Tiago fala, né, um pouco mais pra frente desse versículo, ele fala o seguinte: a mesma palavra que você abençoa uma pessoa, você pode amaldiçoar. Só que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Então temos que prestar muita atenção nisso. A gente não pode chegar na igreja e adorar o Senhor, sair da igreja e falar mal do irmão, fofocar, não é verdade? E aí a segunda comparação que ela faz é da síndrome da mandíbula cerrada, que é quando a gente tem que falar, mas não fala, tem que se posicionar, mas não fala. Muitas pessoas eu vejo que querem demonstrar amor fazendo tudo que a outra pessoa quer, tudo que a outra pessoa pede, né? Principalmente pais em relação aos filhos. Mas impor limites é uma forma de demonstrar amor. Se você não impõe limites, você não está demonstrando amor, muito pelo contrário. E aí eu quero te trazer o exemplo de Eli. Eli era um sumo sacerdote do Antigo Testamento. Ele era responsável por cuidar do templo e por santificar, cuidar da santificação do templo. Só que os seus 2 filhos eram corruptos e ele sabia e não se posicionou. E aí o que aconteceu? Os 2 filhos dele morreram no mesmo dia. Quando ele ficou sabendo da morte dos filhos, ele caiu, bateu a cabeça e morreu também. E aí Deus excluiu a linhagem dele dessa parte sacerdotal. Olha que sério isso, gente. Então a gente tem que se posicionar, né? E por último, a voz, que é a voz de sabedoria, que é a voz do próprio Deus. Nós devemos pedir para Deus que Ele nos dê sabedoria. A própria palavra diz, me peça sabedoria que eu te darei livremente. E a sabedoria, como que a gente utiliza? De 3 formas. Primeiro, falando palavras com fé. Segundo, palavras bem intencionadas, ou seja, com intencionalidade. E terceiro, para trazer cura, não só para outras pessoas, mas também para nós. Se a gente observar a história da mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia durante 12 anos. Mulheres, pensem, 12 anos. É de enlouquecer, né? Eu sei. E aí ela tocou na veste de Jesus e ela foi curada. Quando ela foi curada, Jesus falou o seguinte: filha, sua fé te salvou. Então, nesse momento, ele curou a alma dela, porque ele trouxe a identidade dela de filha. Porque, veja bem, gente, ela era considerada uma mulher impura pelo sangramento. Então, ela não podia se relacionar com as pessoas, ela não podia fazer absolutamente nada. Então, realmente, a alma dela devia estar muito machucada, né? Então, ele firmou a identidade dela e ele também curou ela fisicamente. Então, a voz de sabedoria, palavras de sabedoria, trazem cura. Por último, eu acho muito importante trazer uma passagem de Provérbios, que fala o seguinte: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então preste atenção, sonde o seu coração sobre aquilo que você está comunicando para outras pessoas. Então, se você vê que o seu coração está contaminado, ore ao Senhor e peça para que Ele purifique o seu coração, porque isso reflete na vida de outras pessoas e na sua também. Amém? Vamos fazer uma oração para entregar nosso dia ao Senhor. Senhor amado, eu quero te agradecer por mais um dia que nós conseguimos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Eu quero te pedir para que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente consiga falar palavras com fé, intencionalidade e que essas palavras tragam cura, não só para nós, mas também para outras pessoas, para as pessoas que nós alcançamos, Pai. Eu quero te pedir para que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, oramos, amém. Que bom que você esteve aqui no Colo do Pai, o melhor lugar para começar o dia. Amanhã, às 6h15 da manhã, estaremos juntos novamente. Compartilhe essa mensagem com alguém que você acredita que vai ter a vida edificada, que tem um coração ensinável para aprender um pouco mais sobre o uso das palavras. E conta aqui nos comentários como é que você lida com essa questão. Você é mais impulsivo, consegue se controlar um pouco mais? Acredita que tem a sabedoria vindo do alto? Compartilha aqui comigo. Deus te abençoe e até amanhã.